Legal, pessoal. Agradecemos a Deus aí por mais um domingo, né? Iniciarmos a reflexão. Lembrando que na nossa ordem cronológica, hoje de manhã era para o Walter aqui falando do capítulo, na verdade, iniciando o capítulo de número, terminando o capítulo de número 4, na virada do capítulo 5. Só que como ele mudou de horário na guarda, ele hoje está trabalhando. Então, a mensagem que seria a minha daqui 2 domingos, eu vou fazer ela agora. Isso não muda em nada, porque na verdade o meu texto de hoje são as considerações finais sobre a epístola. Então nós vamos fazer as considerações e domingo que vem o Val volta para falar sobre a questão escatológica da carta. Então, queridos, eu convido vocês a abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós trataremos do versículo de número 12 ao versículo de número 22. Uma perícope um pouquinho maior, mas de profunda relevância para os nossos dias atuais. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 ao verso 22. Em 5 minutos, para aqueles que estão nos visitando entenderem um pouquinho, Paulo faz a segunda viagem missionária, que está relatada no capítulo 16 de Atos. Ele sai de Filipos e ele vai na direção de Tessalônica, e ele então planta a igreja de Tessalônica em 3 sábados. 3 sábados ele inicia um trabalho que vem a prosperar, e ele tem que sair fugido de lá para não ser morto. Então Paulo, no capítulo 17, que foi o nosso primeiro domingo, do verso 1 ao 9, Paulo então inicia essa obra missionária. Nós vamos ver que essa viagem de Paulo ela é extensa, e Deus então o incomoda a passar para a região da Macedônia. Ele ia para um outro lado, e Deus então numa noite fala com ele que ele deveria ir para a região da Macedônia. Então nós vamos entender que Paulo, movido pelo Espírito, ele sai de Filipos ali em cima, então ele passa por Anfípolis, então ele chega aqui em Tessalônica. Em 3 sábados ele inicia a igreja que foi plantada mais rápida na história do cristianismo. Ele tem que sair numa madrugada para que isso seja feito em gordo. E ele vai para Bereia. Depois, quando ele chega aqui na Bereia, ele também começa a ensinar os irmãos ali, os cristãos, e ele também é perseguido. Então ele sai da Bereia e ele vai descer aqui para Atenas, e depois, quando ele passa por Atenas, está em Corinto, então ele manda Timóteo e Silas para receber notícias, ou ver como os irmãos estavam ali naquela região. E ao ver com os próprios olhos Timóteo e Silas que aqueles irmãos estavam firmes, então eles retornam para Corinto, e aí eles se encontram aqui com Paulo, na cidade de Corinto. E Paulo fica tão feliz de receber notícias ali que os irmãos estavam bem, estavam firmes, estavam prósperos, que ele resolve então escrever uma carta para esses irmãos, que é essa primeira carta. Então Paulo gasta 3 capítulos, irmãos, falando de que ele se alegrava com aqueles irmãos e saber que eles estavam bem. Paulo então escreve como propósito central dessa carta para tratar daqueles 3 pontos que nós falamos no início do culto hoje. Operosidade da fé. Que bom saber que a fé de vocês aqui é operosa. Que bom saber que vocês se amam por demais. E que bom saber que vocês estão aguardando a volta de Cristo Jesus. Continuem assim, fazendo essas 3 coisas, ou sendo conhecido por essas 3 características, que isso é realmente viver o Evangelho com relevância. Então ele gasta capítulo 1 e 2 para tratar sobre isso. No capítulo 3 ele vai fazer uma transição sobre que bom que vocês estão bem, agora vamos para o que interessa. E aí então Paulo vai tratar de alguns problemas daquela igreja, e ele entra no capítulo 4, que foi o capítulo do Adão, para falar sobre santidade. Então ele vai tratar sobre uma vida em santidade.
E também, ele também transita do capítulo 4 para o 5 para falar, continuem sendo santos, mas também esperando na vinda de Jesus. E é assim que vocês devem viver. E aí nós chegamos no capítulo 5, onde Paulo vai falar sobre o futuro também, mas vai dar alguns conselhos finais para que essa igreja, plantada em Tessalônica, permanecesse firme no Senhor. E aí é o nosso texto que eu convidei vocês a ver no início. Acompanhem comigo, irmãos. Agora, lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os acolhem. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Queridos, interessante como Paulo ele vai fazer as considerações finais e vai levar esses irmãos a viverem se construindo uma igreja forte, uma comunidade diferenciada. Como nós vimos aqui nos 6 domingos que se passaram, essa igreja era uma igreja diferente. Ela nasceu de forma diferente, por perseguição, num tempo recorde. E Paulo então manda esses 2 irmãos irem ter notícias, e quando eles voltam, Paulo fica maravilhado, mas Paulo dá as instruções tanto no sentido de exortação, continuem sendo santos e esperem na volta de Jesus, porque essa é a verdade e é isso que vai acontecer. Mas continuem fazendo isso e aquilo, que é o nosso texto de hoje. Ou seja, Paulo aqui está preocupado na edificação, na solidificação desse trabalho que começou há pouco tempo. E, queridos, tem tudo a ver conosco. Nós iniciamos um projeto aqui, nós estamos de mudança. Muitas coisas acontecendo. Nós precisamos estar enraizados ou fundamentados em algumas características que vão ser extremamente importantes e oportunas para o nosso novo tempo. Porque assim seremos conhecidos como igreja. E para isso, então, eu quero que vocês entendam que nesse capítulo 5, Paulo prepara a igreja para a vinda de Jesus Cristo, mas principalmente, irmãos, para que essa igreja fosse edificada e vivesse diariamente com todos os santos de uma maneira extremamente relevante. Então, como tema para a nossa reflexão dessa manhã, eu e você somos chamados a participar da edificação do corpo de Cristo. Edificação, queridos, nada mais é do que construção. E para isso, em primeiro lugar, nós precisamos nutrir um bom relacionamento com a liderança. Se existe uma área que existe muito atrito, irmãos, e muita dificuldade nas relações, é a área de liderança e liderados. Em qualquer esfera. Na empresa, na família, na igreja. Essa questão de que Deus nos coloca, nós somos todos iguais diante de Deus, mas Deus nos coloca em algumas posições diferentes para a edificação do corpo. Eu estava conversando com os meus irmãos ontem sobre essa questão de ministério colegiado. Como é importante essa visão para o nosso tempo. Ou seja, todos nós fazemos parte de uma igreja, Deus elege alguns líderes, escolhe através do povo, para que esses líderes representem a igreja
E Deus também coloca pastores para conduzir esse rebanho. E esses pastores têm papel diferente, mas são iguais no corpo de Cristo. E que a gente tem que ver isso com muito amor. E nutrir uma boa relação. Por quê, queridos? Porque não é fácil. Paulo, quando ele escreve aqui no capítulo 5, verso 12 e 13, ele vai dizer palavras que são extremamente oportunas. Por quê? Paulo já era tão escolado, tão vivido, porque ele sabia que a igreja ainda nova iria enfrentar problemas na relação liderança e liderados. Era normal. Paulo manda Timóteo e Silas lá ver os irmãos os recebem, entendem que são líderes, mas Paulo vai participar da construção da liderança à distância, mas é da carta. Então ele diz assim, acompanhe comigo, verso 12. Agora, irmãos, vos rogamos que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Ou seja, os líderes que eu enviei, e aqueles que eu vou enviar, que vocês o recebam com amor e graça. E entendam que eles são pessoas que vão presidir, vão liderar a caminhada e o desenvolvimento da igreja. Queridos, a gente vive um tempo muito ruim quanto a isso. Ou seja, se eu vou numa igreja e eu não gosto do pastor, eu vou para outra igreja. E se lá eu não gostar da liderança, eu vou para outra igreja. E se na outra igreja eu não gostar muito do louvor, eu vou para outra igreja. E quem que é o pastor para achar que fala o que ele quer? Eu já vi isso. E é interessante que na perspectiva espiritual, Deus sempre levantou líderes para conduzir o povo desde o Antigo Testamento. Deus levanta um líder para, em nome dele, conduzir o povo na caminhada, e ele então, nesses líderes, ele coloca como autoridade e ensina sobre submissão às autoridades, assim como nós fazemos na nossa casa, onde nós ensinamos os nossos filhos, olha, eu sou a mamãe, eu sou o papai, e vocês são os filhos, vocês me obedeçam. Como na empresa, olha, eu sou o gerente, você é o subordinado, eu vou dar as coordenadas e você vai exercer essa função. Embora na gestão de pessoas agora, da maternidade e no treinamento estratégico, muito se fala em trabalho em equipe, é mesmo em equipe, nós não podemos esquecer que Deus sempre instituiu líderes e sempre levantou pessoas para liderar os liderados. Por que Paulo manda essa carta como consideração final? Essa carta não, essa perícope, que esses 10 versos como consideração final para a igreja, e abre falando sobre ideia de líderes e liderados. Porque eles enfrentariam problemas nessa área, com certeza. É como eu aqui, irmãos. Eu sou colocado por Deus aqui como pastor desse rebanho. No nosso trato, há sempre uma questão de que haverá atrito. Não tem como não haver. Ah, pastor, mas eu não penso assim. Tudo bem, como é que você pensa? O que você pensa tem a ver com a palavra de Deus? Se tem a ver, vamos conversar e vamos ajustar. Ah, não, mas não é que eu penso, eu quero que faça a minha vontade aqui nessa igreja. Não, nós vamos fazer a nossa vontade, mas acima da nossa vontade está a vontade de Deus. Portanto, queridos, é importantíssimo que nós nutramos um bom relacionamento com toda a liderança. Eu lembro quando eu era seminarista, eu fui enviado pelo presbitério de Santos ao seminário. Eu tive um pastor que ele sempre falou assim para mim: Fabiano, entenda que Deus coloca sempre pessoas acima de nós para nos amar e nos instruir. E você, como um homem de Deus submisso, se submeta ao pastor, ao conselho, ao presbitério, ao diretor do seminário, e que você viva todas essas etapas sabendo quem você é e o lugar que você ocupa.
E isso vai te dar o quê? Saúde. No início eu não entendi essa palavra dele. Depois, com o passar do tempo, eu fui entender que saúde espiritual é você entender o teu papel no corpo de Cristo e a sua função no corpo de Cristo, com os dons que eu e você temos para benefício do corpo. E então, quando Paulo diz a esses irmãos, acatem com apreço, Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, que todo esse trabalho tem um desgaste físico e mental o tempo inteiro. Irmão, sabe o que é ir para casa e não desligar? Eu estou vivendo há 20 anos como pastor do rebanho de Cristo. Eu estou como pastor, mas eu sou ovelha. Deus me escolheu para pastorear, mas eu sou ovelha como vocês são, ovelha do mesmo rebanho do Senhor, espalhado pela face da terra. Mas existe uma preocupação, um desgaste emocional diário. É aquela ideia mesmo de que pastor não tem hora. Se alguém ligar na madrugada, como muitas vezes eu tive que sair de madrugada para separar a briga de casal, para ajudar alguém que sofreu um acidente. Por quê? Porque foi para isso que Deus me escolheu e me capacitou e me dotou com dons para eu exercer a vocação que o Senhor me deu, junto com outros irmãos, na liderança. Portanto, acatar com apreço tem a ver que nesse ministério, assim como foi com Moisés, nós vemos aqui Moisés em Refidim, capítulo 17 de Êxodo. Moisés ele chega a ficar impaciente com o povo porque eles murmuraram cerca de 2 milhões de pessoas durante 45 dias reclamando de Deus e do caminho. Sabe o que é você estar num lugar junto com milhões de pessoas e esse povo reclamando? E Moisés andando no meio dele, e por onde Moisés vai falar, o que você está fazendo? Quem é esse Deus que você fala, que nos faz aqui pelejar, que nos faz sofrer, e que a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã? E Moisés ali, diante de Deus, está brincando, esse é o papel. Porque na verdade, até biologicamente, a ovelha, o animalzinho, biologicamente, eles se enxergam até 100 metros de distância. Já é comprovado isso. Que mais à frente eles não conseguem enxergar. Então, líder é você enxergar à frente algo que nem mesmo os seus liderados conseguem enxergar. É aquela ideia de pai, mãe e filho, que diz, olha, você está bravo, só que o papai e a mamãe já passaram por isso. E o papai e a mamãe estão falando que esse caminho aqui é melhor, mas você quer ir por aquele ali. Então, queridos, acatar com apreço é receber com amor, com graça. Mas Paulo, ele fala que não é só receber. Receber é você chegar e falar, opa, Deus, você recebe. Ter com amor é essa coisa, olha, não, eu reconheço que você é o pastor, ele vai caminhar, vamos ligar a caminhada, e isso com amor. Uma coisa é receber, outra coisa é ter. Então, queridos, Paulo adverte esses irmãos para que eles vivam em amor com seus líderes e vivam em paz. Alguém já trabalhou numa empresa aqui, junto com outros caras, outras mulheres, que estão trabalhando e, você não vai nada. E lá, nossa, ali, essa gente passar perto. Porque olha lá, olha o carro do Rio, olha a casa do Rio, olha lá como é. Essa coisa dele está brincando lá, a gente aqui, irmãos, isso é falta de percepção. Primeiro, porque nós vivemos o que Deus tem para nós. A agenda de Deus é dele para nós. Se Deus te colocou numa empresa, debaixo da autoridade de um patrão, você deve ser o melhor funcionário para a glória de Deus. Porque você não está fazendo para o patrão e nem para a mulher do patrão. Você está fazendo em primeiro lugar para Deus. E você deve fazer com excelência. É igual time de futebol. O cara foi contratado lá, não foi para se seguir.
Não foi para ficar com cabelinho bombadinho, tatuagemzinha fortinha e camisetinha coladinha. E para ser escalado no cartório. O cara foi lá, contratado pela empresa que banca o salário dele, para fazer gol. E para jogar como um time, para que o time alcance o time. E só isso. Então nós fazemos parte, vivemos como empresa, ou somos funcionários de uma empresa, para fazer a nossa função e que a nossa função seja feita para a glória do Senhor. Só isso, para que demos um bom testemunho de quem nós somos em Cristo Jesus transformados. Por isso que eu fico doente, irmãos, quando eu sei que um cristão é um péssimo testemunho na igreja. É o cara que dá nó, é o cara que falta, é o cara que leva a coisa de qualquer jeito e fala que ainda faz isso em nome de Jesus. Como assim em nome de Jesus? Não sei nem se você é de Jesus fazendo desse jeito. Pelos seus frutos, o que nós lemos no início, nós seremos conhecidos. E os nossos frutos têm que demonstrar paz e amor. Portanto, eu e você somos chamados para viver como igreja e viver em paz. Então, antes de reclamar, pense, isso que eu vou conversar com o pastor ou com a liderança, glorifica a Deus em primeiro lugar? Acho que glorifica. Vai trazer paz? Não vai trazer paz, não vai trazer guerra. Então, coloque de joelhos diante do Senhor e depois diante dele. Porque, queridos, nem tudo que é aquilo que a gente pensa é o melhor. Quantas vezes eu já me reuni com Anderson, com Oséias, com uma ideia, e conversando com eles, eu falei, não, essa minha ideia não é melhor não. A gente precisa ter humildade, irmãos. Nós não sabemos tudo, nós não dominamos tudo, e nós somos apenas instrumentos de Deus num lugar para que a obra avance, só isso. E somos todos iguais, miseráveis, pecadores, fracos, cheios de defeito, né? E que somos filhos de um Deus que nos amou do jeito que nós somos. Essa é a maravilha do Evangelho. Deus, ele não te salva e te chama pelo que você apresenta. Ele te ama do jeito que você é no final. Graças a Deus por isso. Porque senão eu não conseguiria ter uma performance boa para chamar a atenção dos olhos de Deus. Não conseguiria. Hoje fala-se muito disso, né? Performance, resultado. Você tem que dar resultado, você tem que ter performance. Senão você não vai lá, você tem que colocar de lado. Deus não nos olha assim, graças a Ele por isso. Portanto, nutrir um bom relacionamento com a liderança é de que cada um de nós tem um lugar e papel no corpo de Cristo. Às vezes, achamos que algumas responsabilidades são somente de alguns poucos, mas a palavra de Deus nos ensina que todas as responsabilidades somos de todos nós. Ou seja, se a coisa não está dando certo, a culpa é nossa. É nossa. Nós todos podemos batalhar no mesmo fim. Mas em segundo lugar, participar da construção, da edificação da igreja, além de nutrir um bom relacionamento com a liderança, participar da edificação é viver a dinâmica da verdadeira comunhão. Ou seja, irmãos, a palavrinha aqui, comunhão, tem a ver com a vida diária dos irmãos. Ou seja, o andar junto, o buscar ter saúde espiritual nas relações, é desempenhar cada um de nós os nossos papéis para que todos ganhem. E aí o apóstolo Paulo, no verso 14 e 15, ele diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Eu confesso que esse ponto aqui foi mais difícil para mim, viu? Porque tem que ter bastante paciência. Sabe o que é ser longânimo? É de um ânimo longo, um ânimo dobrado. É aquela coisa que se você pensa em falar alguma coisa para alguém, você vai pensar assim, não, vou caminhar mais comigo. Não, caminhei uma, vamos caminhar a segunda. Porque nas relações, na dinâmica, a melhor coisa é tirar do campo e pôr no banco, né? Está jogando bem? Põe no banco. Mesmo no banco não está indo bem? Vamos embora, contrata outro. Nós não podemos fazer isso como igreja.
Né? Ah, troca o pastor, troca o técnico. Né? Se a igreja não está indo bem, troca o técnico. De repente a igreja vai bem. E de repente não é o técnico. Mas são aqueles 3 jogadores que representam o elenco, que fazem um motim, que jogam contra e enfeitiçam os outros jogadores. Na igreja é da mesma forma. Portanto, nessa dinâmica da verdadeira comunhão, e verdadeira comunhão tem essas características que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos edificar a igreja de Cristo. E o que mais me chama a atenção, que me dá temor, é que eu não tento fazer a minha vontade, porque a igreja não é minha. A igreja é de Cristo. Eu só sou apenas um instrumento de Deus. E como é que eu sei como a igreja de Cristo tem que caminhar? Aqui, ó. Aprender na palavra quais são as características de uma igreja verdadeira. Então vamos lá. Admoestar os insubmissos, irmãos. O que vem a ser isso? Admoestar tem uma tradução bem simples, que é a ideia de corrigir, aconselhar. Quem são os insubmissos? Insubmissos são aqueles que não se submetem à vontade. Vontade de quem? De Deus e da liderança. Quem é a liderança na Igreja Presbiteriana do Brasil? Liderança na Igreja Presbiteriana do Brasil é o pastor, com o conselho, com a junta diaconal, e juntos nós caminhamos liderando o povo, o rebanho. Quando eu sou um insubmisso, é que eu não me submeto primeiro à vontade de Deus, que está revelada na decisão de um conselho, e aí nós temos que acatar com apreço. Quando Paulo fala, olha, vocês aí que vão estabelecer os líderes, vocês vivam na dinâmica da edificação e da comunhão, e se necessário for, vocês admoestem os insubmissos. Então o que é admoestar os submissos? É pegar uma pessoa que não está soando da mesma forma que os outros, né? Caminhando na mesma visão, e falar assim, vem cá, vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo? Você está ácido, você está criticando, tudo que faz você puxa o freio, né? Você está sendo carregado, você está amargo. O que está acontecendo? Não, pastor, é que eu não concordo, eu não gosto, não quero. Quando Paulo fala de admoestar os insubmissos, é chamar a atenção por meios de conselhos que transformem a visão da pessoa, ou que mude a visão da pessoa para que ela tenha a visão de todo. Irmãos, como é que é bastante isso? É bastante demais isso. Porque você às vezes vai ter que travar uma conversa, olho no olho, para mostrar que a motivação da pessoa está errada. E a motivação da pessoa, ela está destoando da motivação do todo. Por isso que quando cada pessoa chega aqui no nosso trabalho, a gente apresenta o quê? A nossa visão. Nós somos uma igreja cristã de tradição reformada, contextualizada, a fim de apresentar o Evangelho do Senhor de uma maneira dinâmica àqueles que nós queremos alcançar para a glória de Deus. Ah, mas eu não quero ser isso, pastor, eu quero ser do jeito que eu sempre fui. Eu cresci assim na igreja, eu quero que a igreja seja a minha imagem e a minha semelhança. Ah, meu irmão, é assim que você quer? Onde está isso na palavra de Deus? Não importa a palavra, não importa porque eu fui criado para isso. Então vem cá, eu vou te ensinar um monte de igreja aqui no caminho, um monte de igreja. Você vai se identificar com ela, é o seu jeitinho. Ou seja, queridos, nós não temos como ter uma igreja à minha imagem e semelhança. Eu tenho que ser uma igreja como Cristo quer que eu seja. Portanto, admoestar o insubmisso, ele envolve confrontação, e confrontação é difícil. Né? Por quê? Porque cada um tem uma personalidade. Puxa, pastor, eu não gosto de embate, eu não gosto de estresse, mas para ser líder, irmãos, nós temos que desenvolver essa área também. Vamos ter que chamar para conversar. E se não quiser ser como todos têm que ser, nós temos que até convidar a se retirar. Porque cada um é de um jeito mesmo. Vou procurar uma igreja que você gosta, então. Porque aqui você está adoecendo. Né? Mas nós temos que ter um ânimo
longo, então nós temos que convidar o irmão a estudar a palavra, a orar, né? Porque, irmãos, é igual filho, né? Tem filho mais rebelde, tem filho menos rebelde. Você vai ter que chamar atenção em amor para que o seu filho volte à linha. E na igreja é a mesma coisa, nós temos que admoestar os insubmissos. Mas não para por aí. Consolar os desanimados, né? Você conhece alguém desanimado? Conhece alguém que está bem desanimadão? Você e eu somos chamados para ir lá dar um encorajamento, uma injeção de ânimo, né? Injeção aquelas de cavalo, assim, de 50 ml, com aquela agulha daquele tamanho. Aí você vai lá e vai doer na hora, né? Aí você vai dar ânimo, queridos. Quem de nós nunca ficou desanimado com a igreja? Eu já fiquei muitas vezes. Mas graças a Deus que Deus colocou pessoas do meu lado para falar, não, Fabiano, não interessa, cara, é assim mesmo, embora. Imagine Moisés lá. Quem que era o grande ânimo de Moisés naquela época? Quem era o cara que Deus escolheu para encorajar Moisés, para incentivar? Me ajudem aí, quem que era? Jetro. Quem mais? O sogro. Né? O sogro, ó. Então tem sogros bons, né? E sogras? A sua sogra é uma bênção, né? Ou seja, Deus usa pessoas, irmãos. Deus usa pessoas na nossa vida. Deus não vai usar só coisa, Deus vai usar pessoa. Não, pastor, vim com uma maleta de $20 mil para você ficar animadão e continuar firme aí, né? Aí você abre a maleta e você vai... Agora eu não animei, né? Os $20 mil vão acabar, né? Vão acabar. E se for com a motivação errada, pior ainda, vai voar. Mas a força do Senhor vem pelas pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos encorajar e nos animar. Consolar é aliviar a preocupação. E essa consolação tem que ser com amor. Se possível, eu pego o irmão desanimado em off, no privado, não no WhatsApp. Irmãos, não converse sobre problemas no WhatsApp. Não converse sobre problemas no WhatsApp. No WhatsApp você não olha para a pessoa, você não sente a voz, você não ouve. É muito mais fácil eu ser leão no WhatsApp. É muito mais fácil. Eu tive um seminarista, quando eu fui pastor aqui da primeira igreja, que eu conversava com ele ao vivo e ele ficava assim, não, pastor, tá bom. Ah, tá bom, pastor, tá bom, que bom. Ah, é assim que o senhor quer? Então tá bom. Aí ele ia para casa, naquela época era e-mail. Irmãos, ele escrevia um e-mail, sem brincadeira, vomitando todos os monstros dele, que estavam dentro dele no e-mail. Aí ele mandava para um clique, só enviar. A hora que eu abri aquele e-mail, a vontade que eu tinha de jogar meu computador no chão. Mas por que esse miserável não falou ao vivo para mim isso? A gente conversava e acertava. Eu não podia queimar também o computador. A vontade que eu tinha de queimar o computador. Aí eu, com muito amor, eu fui um dia lá no Palavra da Vida e falei assim, amigão, cara, eu quero que você... Eu vou ler cada frase do seu e-mail e você vai me explicar para eu entender. Porque você é um leão por trás do computador, mas um gatinho na minha frente. Eu quero que você me explique. Senão eu vou infartar. Eu falei assim mesmo, né? Eu vou infartar, pelo amor de Deus. Porque eu conversei com você, estava tudo certo. E agora... Não, pastor, eu tenho dificuldade mesmo de falar ao vivo, no confronto. E aí eu chego em casa, eu escrevo, eu também bem cedo não escrevo. Ah, você cede? Então tá bom. Aí eu fiz assim, ó. O que está escrito aqui? Excluir. Eu fiz assim na frente dele, ó. Eu não quero. Eu não chamei você para trabalhar comigo e eu não quero desenvolver uma relação assim com você. Ou a gente se ama e caminha junto ou não vai dar certo. Não, tá certo, peço perdão. Eu fui saber que ele foi disciplinado depois de anos pela igreja e tirado do ministério por causa do meio. Por causa do meio. Agora, consolar os desanimados
É você aliviar a preocupação. Irmão, você está me escrevendo? Você está preocupado? Poxa, que bom. Que bom que você está me escrevendo, senão você tem liberdade. Mas vamos conversar ao vivo. Se for uma coisa simples, a gente trata agora. Se for uma coisa mais profunda, vamos conversar ao vivo. Porque a conversa é que resolve. É igual marido e mulher dentro de casa. Né? Já está estranho, está difícil. Meu, senta aqui, mas eu não quero conversar, senão eu vou te matar. Então espera, conversa amanhã. Né? Conversa amanhã. Se está bravo, conversa amanhã. A Dani, ela sempre fala assim para mim, Fabio, eu não quero conversar hoje. No início eu quase morria, porque eu falava. Eu tinha mini infartos. Porque eu não conseguia dormir, eu queria resolver. Aí ela fala assim, eu não quero conversar hoje. Se eu conversar hoje, eu vou estourar, eu me conheço, eu preciso conversar amanhã. Aí eu me dormia. Aí de manhã eu conversava, vamos sentar, vamos conversar. Combinar, tal, perdoar um ao outro, e foi assim muitas vezes. Isso é para ver como a gente é assim, não? Se a gente precisa fazer isso muitas vezes, é que nós temos defeito. E o nosso defeito, irmãos, chama-se Gênesis 3, pecado. Por isso que o marido é chato, por isso que a mulher é brava, por isso que a gente liga, por isso que meu filho desobedece, por isso que às vezes eu tenho que jogar ele para o alto, para ver se ele volta diferente. E é assim, é a dinâmica dos relacionamentos, e é o que Paulo está querendo dizer aqui. Agora tem uma outra característica aqui da verdadeira comunhão: amparar os fracos. Ah, pastor, eu estou de saco cheio, vai lá você, ó. Eu não quero nem mais saber daquele irmão. Você vai ter de fraco? Ah, eu tive fraco. Você não é fraco. E é papel nosso. Amparar. O que é amparar? É o cara que está com a penca, você é suporte dele. Sabe por quê, irmão? Porque um dia a gente vai estar fraco comigo. E a gente vai querer que uma pessoa ampare a gente. Que tem tudo a ver com aquela ideia de ame a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a ti, como você gostaria de ser amado, como você gostaria de ser amparado. Então, nós temos que estar prontos. Ser longânimos para com todos, ter paciência, não deixar que a precipitação ganhe o lugar da compreensão. Ter paciência, ser longânimo é ter um ânimo longo, é pensar 10 mil vezes. Sabe aquela coisa assim? A hora que ele chegar em casa eu mato. Sabe? Ou você não se contém, tem que ligar, não, tem que ligar, tem que ouvir agora. Não, eu tenho que matar. Irmãos, isso não é uma característica de uma pessoa que foi transformada pelo poder de Deus. Nós precisamos ter paciência. Esses dias eu estava com a tia Bibi lá em casa, ajudando a gente no serviço, e a gente fez uma devocional com um cafezinho antes ela começar a fazer o serviço. E aí eu estava falando assim, puxa, Vânia, como é difícil a gente ter paciência. Ela começou a dar risada, né? Aí eu falei, sabe por quê? O marido, que não é um bom marido, fere a esposa. E a esposa que não tem sabedoria, destrói a casa. Aí ela vira assim, mas pode me explica o que é ter sabedoria, gente? Porque, meu Deus, eu falo tanto, tal. Aí eu falei assim, querida, sabedoria é ter a palavra certa, na hora certa. Calma, ter paciência. Toda vez que você tiver vontade de matar, você vai lá e dá um abraço e fala que não. Isso é negar o eu. Isso é negar o eu, é morrer para você mesmo. Não é que você vai esquecer do que você tem que falar para o seu marido. Você vai falar, mas primeiro você vai amar. Porque quando você ama, depois você fala com mais cuidado. Irmãos, é um desafio. A mulher tem o poder de construir a família ou destruir a família. A Bíblia fala isso, o Provérbios, capítulo 30, fala disso. Que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos. Portanto, longo ânimo gera verdadeira comunhão e constrói e traz o edifício cada vez mais firme e forte, né? E por último, Paulo termina essa parte dizendo: evitar o mal
e seguir o bem. A gente sabe que é muito fácil isso, irmãos. Evitar o mal entre nós e com todos é a ideia de que se é algo que vai prejudicar alguém, vai destruir, ou vai falar mal, não dá para fazer. Fale o mal, fazendo o bem, faça a diferença. Eu digo que os cristãos brasileiros hoje, se eles quiserem ser diferentes, sal e luz, nós podemos modificar a nossa nação, construir. O problema é que o Brasil está precisando ser recristianizado. Os próprios cristãos precisam ser doutrinados, precisam ser salvos e transformados, porque são péssimos cristãos. Eles acham que foram transformados, mas não foram, porque é um péssimo testemunho. É aquela coisa assim, sabe? Ô Fabiano, você sabe aquele cara lá que trabalha naquela casa lá? Ele que é... Rapaz, ele é da sua igreja? Meu Deus! Crente? Meu Deus! É mesmo? Irmãos, o que falar? Sabe aquele pastor lá, da igreja tal? Aquele pastor lá deu um nó na quitanda tal, deixou de pagar o fulano de tal, e passou a perna no outro lado do fulano de tal. Pastor, ele é o cristianismo de hoje, irmãos. Graças a Deus que existe um remanescente, né? Uns que ficam fiéis e firmes e tentam fazer a diferença. Por isso, todos nós devemos criar essa dinâmica da verdadeira comunhão. Em terceiro lugar, participar da edificação é desfrutar da agenda diária de Deus. Isso aqui é importantíssimo, irmãos. Do verso 16 a 21, Paulo vai falar que Deus tem uma agenda para a sua vida, para a tua história, para a tua caminhada. Ele diz o seguinte: verso 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda a forma do mal. Queridos, interessante nós pensarmos que a agenda de Deus para a nossa vida tem a ver com processos, né, em relação a nós mesmos e em relação aos outros. A agenda de Deus para a tua vida e para a minha vida tem a ver com questões para nós e de nós para com os próximos, para com o próximo. E aí Paulo vai tratar o seguinte, ele vai falar sobre o regozijai-vos, né? Ou seja, é a ideia aqui da alegria do cristão como fruto de relacionamento com Deus. O cristão que tem um bom relacionamento com Deus é um cristão que vive o contentamento. Sabe por que nós não somos tão felizes assim, alegres? E não temos contentamento? Porque nós tiramos os nossos olhos de Deus e colocamos os nossos olhos no Facebook, na ilha da fantasia, onde as pessoas só postam as coisas excelentes, lindas, maravilhosas, bonitas. Ou você já viu alguém tirando foto desse festival ao acordar e postar lá: hoje eu acordei agradecido, estou tão feliz. Aí a gente começa a ver lá o pessoal viajando, comendo, caminho, lugar tal. E aí você tira os olhos de Deus, põe os olhos lá e você fala: puxa, que vida lá que eu. Desgraça. E aí começa a adoecer, porque a gente quer ter a vida lá e não entende o que Deus tem para a tua vida e a agenda dele para a tua caminhada. Portanto, queridos, regozijar é colocar o teu coração e a tua mente naquele que é Senhor da tua vida e que tem uma agenda para você, e nessa agenda você deve se satisfazer, ter contentamento. Mas não aguento mais. Nós temos a nossa maior faixa etária aqui é de pais com crianças pequenas. Gente, e é uma fase que eu vou falar um negócio, hein, que benção. É que a gente não fala para quem quer ter filho, né? A gente fala: olha, é uma benção, uma alegria, você vai dormir que é uma beleza. As mães, né? Olha, você vai estar sempre linda no make, né?
que a sua criança não vai fazer xixi, não vai vazar na fralda, quando ela estiver mamando, ela não vai vomitar em você, você vai estar sempre lindo e pronta. Se a gente falar na real o que acontece, é capaz que o índice caia ainda mais. De 2, um filho ou meio filho, né? Porque, queridos, qual que é a agenda de Deus num casalzinho recém-casado que decidiu ter um filho? Qual que é a agenda de Deus? A agenda é colocar um ligeiro filho, que precisa de cuidado. O marido ter paciência com a esposa e dar atenção, ajudar a trocar fralda, ajudar a balançar. É assim. Não, filha para a mulher, ela se vira lá, vai lá. Cavalão aqui em casa, né? Cavalão fica assim dentro de casa, né? É só dando coice, né? Meia chega da noite, nem a atenção já nessa hora, só nessa criança. E a mulher escruteada, estourada, toda derrubada, né? Toda torta, toda troncha, né? Por quê? Porque tem que dar de mamar, tem que cuidar, tem que cozinhar, tem que. E o cavalão lá está todo insensível, né? Irmãos, isso não existe. Ou seja, qual que é a relação do regozijo aqui de Paulo com um casalzinho recém-casado? Não, realmente, Senhor, obrigado pelo meu filho, porque toda a gente baliza as emoções, a gente agradece. A verdade é essa, é que em momentos de pico vem estresse, né? Então você fala, Senhor, obrigado pela criança, obrigado pela minha esposa, por força nela, por coragem para ela. Senhor, obrigado pela coisa do meu marido que trabalha, que ele a gente consiga vencer o primeiro mês, que a gente consiga vencer o segundo mês, para que a gente consiga vencer o que você acabou agora, vai acontecer o mês, vai acontecer a minha agora. Irmãos, dia de mim. E aí o que? Bom comportamento. Ai, mas eu queria estar almoçando no restaurante. E aí eu sento para almoçar, aquela criança começa a berrar. Ai, que vontade, não dá nem vontade de sair mais. A gente fica assim o tempo inteiro, irmãos. Aí porque o filho é criança, aí depois é porque é junior, aí depois é porque é adolescente, depois é porque é pré-adolescente. E depois é porque chega com o namorado em casa. Depois é que parece que nunca tem contentamento. Uma das coisas que a Dani fala sempre para mim em casa, Fabinho, aprendamos a nascer e a morrer em cada fase. É bebê recém-nascido? Nasceu. Vai sair de recém-nascido, vai começar a andar. Morreu, a criança que cola, nasceu, a criança que engatinha anda. Bom, vai começar a entrar na fase do teste dos pais, 2, 3 aninhos, vai medir força. Não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, faz aquilo. Acabou a fase de ficar em pé, em cada fase. Nasceu, morreu. Sabe o que acontece? Por que as pessoas estão adoecendo? Porque elas não conseguem lidar com a próxima fase. E aí quer viver a fase. Então meu filho vai ser, um bibiquinho, já está um galão, né? Vem cá, filho, vem cá, dá um pouquinho, aí o galão lá, né? Irmãos, a gente é assim. Eu falo para algumas pessoas, você reclama do filho dos outros, eu quero você ter o seu filho. Na hora que você tiver o seu filho, na hora que você tiver a primeira dor, você vai ver quando nasce dentro de nós. Então a gente tem um olhar crítico sempre filho do outro. Mas o nosso é um anjinho, né? Não é. O nosso é pecador, miserável, filho de Adão e nasce com todos os defeitos, com todos nascem. E ponto final. Às vezes eu chego lá na escola, aí a coordenadora me falou, Fabiano, a Gabi hoje, deixa eu pegar ela filhote de Adão, vou conversar em casa. Filha, o que você está fazendo com essa menina lá, sua menina, que você fez lá? Ai, papai, eu não estava com paciência, mas não tenho paciência. Amanhã você vai chegar lá e tem perdão da sua vida. Porque o bom testemunho de você como filhinha de Deus é você amar sua filha. Mas é muito chato, amar chatinho. É aí que a gente vai demonstrar amor, amar chatinho. Esses dias eu peguei ela no carro e falei, por que você não está andando mais com aquela lá? Ai, pastor, ai, papai.
eu tô sem paciência. Então você vai orar hoje, nós vamos orar junto, na hora da sua devocional, e nós vamos pedir para o Papai do Céu te dar mais paciência, para você amar sua menina. Porque você é veículo, é instrumento de Deus na vida dela. Não foi isso que você me falou? Que o teu sonho era ver ela na igreja e agora você está ficando longe dela? Então vamos amar. Avançando aqui, irmãos, oração em todo tempo. O que é oração em todo tempo? É você parar no meio do seu serviço, né, filho? Mostrando lá o escorregador, aí você fala assim, gente, para tudo, vamos virar lá para Meca, né? Não, para tudo, não, para lá, passar uma resinha. Senhor, obrigado pela tua vida, passar uma resinha, o meu pai está lá, está sempre obrigado, Senhor. Ela não sou obrigado para mim. Bom, Senhor, Pai, por esse livro. Senhor, obrigado pelo meu parceiro de trabalho, precioso meu parceiro de trabalho. Senhor, obrigado porque meu filho está com férias, mas eu tenho um remédio que eu vou baixar para mim. Senhor, obrigado pela água. Quem ficou já 5 dias, 10 dias sem água, não tem nem que tomar banho. Quando vem a água, ela não tem missão. Irmãos, oração em todo tempo é estar em espírito, pedindo e agradecendo com a mão, o tempo todo, orando pelo próximo. Não, minha irmã, vai lá, eu estou na retaguarda de oração, vai lá, orando por você, para Deus te dar graça na conversa que você vai ter lá. Nós somos uns, membros uns dos outros, não somos. Mas Paulo fala, orem em todo tempo. Agora é difícil aqui também. Senhor, obrigado pela minha mulher. Ela é uma bênção, a gente fala, não para de falar, mas obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. Oh, que bênção. Ah, você está falando assim? Quero ver se Deus vai levar essa semana assim de falar. Esses dias eu falei para a Gabriela em casa. Falei, filha, tá ruim, né? Aí eu pedi, eu pedi para Deus me levar. Para você ver. Aí você fica sozinho, né? Não. Então, agradeço. Senhor, obrigado. Você já estava lá, o nosso carro está furado, o nosso carro quebra, você gostava no sol no vidro, nosso carro tem um buraco no assoalho, Eu falei, quer ir de ônibus? Vamos de ônibus. Vamos de ônibus, filho. Não, pai, está muito sol. Graças a Deus, eu falei, tá. Pai, mas na chuva ele pinga dentro. Eu falei, que bom, filha, para dar uma arejada. Vai ficar mais suave, ficar mais fresco no carro, que bênção. Tem ar-condicionado natural, filha, vai pingando. Não tem aqueles restaurantes que tem aquele ventilador com vaporizador? Aqui, nosso carro tem vaporizador. Que bom foi o carro. Eu louvo muito a Deus, queridos, tenho aprendido a viver cada instante. Obrigado pelo tererê, obrigado pela Bíblia, obrigado pelo computador, assim a gente pode ver melhor. Obrigado pelo meu irmão que está aqui, que bênção estar com o irmão. Não sei se amanhã eu vou estar aqui. Irmãos, a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui. Então a gente tem que se alegrar hoje. Não dá para se alegrar, não. Fazer um planejamento estratégico para o alegramento. Daqui 1 mês eu vou me alegrar com o meu trabalho. Daqui 2 meses, não dá. Todo dia. Por isso Paulo fala, agradeçam pelos seus líderes que estão aí na igreja, na cidade, e agradeçam pela vida. Agora, em relação à nossa atuação diante de Deus na vida do próximo, olha só, olha o que Paulo diz aqui no verso de número 16 em diante. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não apagueis o espírito, não desprezem as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Olha que interessante, queridos. Quando Paulo ele escreve aqui, não apagar o espírito, que é uma expressão difícil que você entende daqui, Paulo está querendo dizer que o Senhor não limite a atuação do Espírito no desenvolvimento da sua vida. Você, no Espírito de Deus, precisa desenvolver todas as áreas. Ou seja, não apagar o Espírito você não fica estático, imóvel, inerte, letárgico diante da vida. Irmãos, como é que estão as igrejas hoje? Como é que estão as pessoas? As pessoas estão adoecidas. As
pessoas estão estáticas, na semana eu não tenho, só não tenho mais coragem. Na verdade eu não tenho ânimo. E aí Paulo fala, olha, então, vocês sejam renovados pelo Espírito para que vocês voltem a viver como um bom carvão dentro de um braseiro, que pegue fogo, que acenda as pessoas, que você não fique estagnado e não despreze a palavra de Deus. Às vezes a gente senta e compartilha a palavra de Deus. Irmão, quando alguém compartilhar a palavra de Deus com você, não ouça a palavra de Deus com o pé atrás, armado. Receba aquela palavra. Receba aquela palavra, porque se aquela palavra está sendo dada, mesmo que erroneamente, Deus, na sua infinita misericórdia, aplica essa palavra no teu coração. Eu quero ver meio xarope para isso, é seminarista, pastor, concílio, presbitério. Os caras vão ouvir um pastor pregar e já vão espelhar Cristo lá, nem ele lá, aquele fariseu, aquele herege. Não sabe nem falar, ó, vamos ver quantos erros tem de português. Não sabe nem falar, língua portuguesa, sem falar a Bíblia. O meio de oficiais da igreja é assim. Seminário, então, é misericórdia. Na verdade, você perde a alma lá. Porque só tem gente santa, só tem gente preparada lá. Então a pessoa não consegue chegar, ouvir a palavra e falar assim, poxa, deixa eu ver o que eu vou aplicar aqui. Por isso que Paulo fala, retém o que é bom, retém o que é verdadeiro, retém o que realmente é a palavra de Deus. Muitas vezes já estou com amigos, com pastores, com líderes, a gente acaba de sair de um sermão, de um espelho, algum lugar. Sabe aqui, hoje foi para acabar esse sermão, hein? Meu Deus do céu. A pessoa não consegue receber com amor e graça uma palavra. Claro que foi ruim, tem muita coisa ruim que o cara falou, mas tem coisa boa. Vamos falar do que é bom. Né? Eu já não tenho mais até energia, às vezes os caras falam do meu lado, que nem nós fomos lá no congresso na Marquinhos agora, o Tim Keller, aí uns miseráveis do meu lado, eu esperava mais, hein? Aí o outro, também, queria ler o livro dele, ele em casa. Aí teve uma coisa, amigão, por que você vai embora, cara? Vai embora, cara, vai pra tua casa, velho. Fica aqui enchendo o saco, né? Alimentando um monte de coisa. Você viu lá aquela hora que falhou o microfone? Mackenzie falhou o microfone. Espírito crítico. Só tem crítica, não tem nada bom. É a mesma coisa aqui. Acabou um culto, né? Ai, Fabiano, em palavra igual uma espada, longa e chata, né? Uma palavra nunca mais falar. Mas o que tem de bom? Vamos falar de bom, né? Ou fala de política na porta da igreja, né? Tem uns abençoados que gostam de falar de política. Não, porque o PT, não, porque não sei quem. Vai de PT, vai pro PSDB, vai lá para a praça principal da cidade. Vai falar de política lá, meu. Aqui é voz de Deus. O que Deus falou ao seu coração? É que o coração está tão cheio de política que o cara não consegue ouvir a voz de Deus. Esse é o problema. Entendeu? Então, participar da edificação é não se contaminar no e com as coisas desse mundo. É tudo isso que nós estamos falando. Então, em vez de eu trazer a política para dentro do sermão, eu vou deixar a política lá fora, eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou ser um instrumento no mundo e pelo mundo. É a ideia de redimir a cultura que a gente vive. Nós somos chamados por Deus, irmãos, para sermos instrumentos de Deus na nossa cultura, para que a nossa cultura, o nosso entorno, veja o que nós temos, que na verdade é a luz de Cristo. Nós somos sal e luz. Portanto, abster-se de toda forma do mal, evitar a aparência do mal, é cuidar de como nós nos comportamos e vivemos nesse mundo. Não quer dizer que você não tenha que estar no mundo. Nós somos no mundo. Nós temos que estar no mundo, mas não somos deste mundo. O Miguel vai falar sobre isso. Ou seja, nós somos instrumentos aqui e aguardamos a volta de Jesus para viver eternamente junto ao Senhor. E aí, queridos, tem a ideia do cuidado, né, com toda forma de religiosidade, legalismo e hipocrisia.
São 3 palavras que me dão até arrepio mal. Não é aquele arrepio bom, arrepio mal. Porque, queridos, religiosidade é algo que você vive no stand-by, porque sempre foi assim, sempre vai sendo assim, vai ser assim, e a gente zela mais por isso do que a própria palavra de Deus. Nós temos muitos religiosos no nosso tempo. Temos os legalistas, né, que trocam a graça e o amor pela lei. Ou seja, o que importa é o que eu quero, não é o que a palavra de Deus ensina. Isso existe muito no nosso mundo. E a hipocrisia, né? A hipocrisia é você falar o que você não é, viver da maneira como você não fala, né? E dar um presente assim. Porque se a palavra de Deus nos ensina a amar, o próximo que amar, não tratar com ódio. Se você trata com ódio, você não pode. É aquela ideia, não, porque eu como presbiteriano, eu sempre fui no culto e o pastor sempre estava de terra. Olha o pastor. Pastor de blusa, sem terra. Pastor é pastor. Depende de cada região, não tem problema de colocar um terno. Só que não é o terno que vai me fazer serviço. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque isso contamina a igreja. Então, se somos chamados para participar da edificação, não se contaminando no mundo e com o mundo, estejamos preparados para responder aos anseios desse mundo. E para que as coisas do mundo não entrem no seio da igreja. Eu quero terminar lembrando de que o próprio Jesus é a forma ideal daquele que se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz, morreu por nós, ressuscitou e está à destra de Deus. E por isso nós temos a oportunidade de ser e viver como imortal. Que essa carta, que essa palavra que Paulo endereçou à igreja de Tessalônica seja a nossa fonte, a nossa válvula propulsora de viver o amadurecimento que Deus tem para nós. Viva o que Deus tem para ti. Fuja da aparência do mal. Nutra bons relacionamentos com a sua liderança. Se renda de uma vez. E por último, queridos, participe da dinâmica verdadeira da comunhão. Fé, esperança e amor é reflexo da eleição de Deus por você. Deus te amou, Deus te escolheu para que você testemunhe e anuncie as boas novas e que sejamos verdadeiramente imitadores de Cristo. Vamos ficar em pé e vamos orar para que Deus nos ajude a